Porque chega notícia urgente com ela, Renata Agostini. Renata, depois de o presidente retomar com muita força e regularidade o discurso de que a eleição que ele mesmo venceu foi fraudada e de o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, dizer que toda autoridade tem o dever cívico de informar caso haja de fato algum registro de suspeita, disse isso aqui em entrevista à CNN ontem. A Polícia Federal, a direção da Polícia Federal, emitiu um comunicado pedindo para que todas as regionais encaminhem qualquer indício, qualquer suspeita de fraude, qualquer denúncia. É isso? É isso, Dani. A DICOR, que é a Diretoria de Combate ao Crime Organizado, ou seja, uma das diretorias ali que compõem a cúpula da Polícia Federal, acionou, sim, todas as 27 superintendências regionais da PF, solicitando que envie, então, à diretoria tudo o que já chegou sobre denúncias relacionadas às urnas eletrônicas. Essa informação foi publicada pelo jornal O Globo e foi confirmada por mim com fontes da Polícia Federal. Esse envio foi feito ainda ontem às superintendências. O que a gente tem nesse momento? Primeiro, a gente tem, sim, o ministro Luiz Roberto Barroso, como dizíamos aqui ontem, num esforço de didatismo, num esforço para colocar tanto para o Congresso quanto para a opinião pública argumentos para defender o nosso sistema atual, enquanto na Câmara avança um debate sobre mudar o nosso sistema de votação para que se inclua, junto com a urna eletrônica, um sistema de voto impresso. É esse sistema que Luiz Roberto Barroso tem criticado, porque, no entendimento não só de Barroso, como do Supremo Tribunal Federal e da Justiça Eleitoral, essa modificação não só causa custos desnecessários, como pode comprometer o sigilo do voto. Barroso tem feito bastante questão de levantar o seguinte ponto: até hoje não se mostrou não se provou nenhuma fraude ao nosso sistema eleitoral. Então, gente, nós vamos ter que fazer uma rodada rápida aqui de análise, porque, olha, Yuri, isso acontece num momento em que, se a gente fizer uma linha do tempo rápida, a gente vai lembrar do ex-ministro Sérgio Moro saindo do Ministério da Justiça, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro queria interferir diretamente na Polícia Federal. E aí, o presidente Jair Bolsonaro faz mudanças no seu ministério até chegar no Anderson Torres, que é o policial federal que hoje é o ministro da Justiça, muito alinhado ao bolsonarismo, era secretário de Segurança do Distrito Federal. Desde então, a gente tem visto pequenos choques internos na Polícia Federal, porque algumas alas da PF reclamam de interferência e de direcionamento. Quando, a partir de um discurso reiterado pelo presidente, a Polícia Federal, a direção da Polícia Federal, faz um chamado à apresentação de qualquer dado que possa colocar em xeque as urnas eletrônicas, a tendência é que esse clima interno, já bastante desgastado, siga aí, ou seja, ainda mais esgarçado, não? Exato, e aí a gente não pode tirar do contexto não só as declarações do presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, que faz essa defesa enfática da segurança do sistema, porque não há nenhum caso comprovado de fraude ou de adulteração de resultado ou algum resultado que tenha sido comprometido por qualquer problema, qualquer falha no sistema. Quando se vem esse pedido para se levantar desde 1996 qualquer denúncia que tenha chegado à Polícia Federal, a grande questão é: denúncias podem ter chegado várias. Significa que elas têm consistência? Não necessariamente. Até onde a gente sabe, até onde a gente tem informação, em nenhum momento nesses 25 anos, nenhuma investigação avançou de forma séria e consistente o suficiente para se levantar qualquer tipo de suspeita mais séria em relação ao sistema. Muito pelo contrário. De novo, trazendo o que a gente colocou ontem, vários casos de prefeituras ou até de governos estaduais que foram cassados ao longo do mandato pela Justiça Federal, por decisão da Justiça Eleitoral,
não por decisões relacionadas a uma eventual fraude no resultado das eleições. Foi por abuso de poder econômico, abuso de poder político, por vários outros crimes eleitorais que levaram à cassação de mandato, mas nunca na história do país, desde a adoção das urnas eletrônicas, tirou-se alguém eleito por esse sistema, porque, na verdade, ele não tinha sido eleito, era o segundo colocado que tinha recebido mais votos do que o primeiro. Não existe registro disso nessa história do nosso país. Basta fazer a conta. Eleições municipais, a gente está falando de 5.568 municípios, mais vereadores, dezenas de milhares de vereadores eleitos na mesma eleição. A cada outros 2 par de anos, 27 governadores, 513 deputados, os 81 senadores revezando a cada 4 anos, 2/3, 1/3 da casa, deputados estaduais, ou seja, teria, se alguma vez houvesse algum resultado fraudado, situação não faltou para ter ocorrido isso. E vamos combinar, não ocorreu isso, ou seja, o sistema passou aí por um teste empírico de 25 anos, que é muito, muito robusto para se colocar em suspeita do jeito que está sendo colocado. Eu quero só voltar aqui com a Renata, que trouxe atenção essa informação para a gente. Houve um pedido de uma diretoria da Polícia Federal para que todas as superintendências enviem qualquer denúncia que trate de urna eletrônica para ela. Isso no momento em que o presidente Jair Bolsonaro deu regularidade e tração para esse discurso, sem qualquer fundamentação fática de que a eleição que ele ganhou foi roubada. Renata Agostini, é importante a gente trazer essa iniciativa da PF para o contexto no qual a gente está hoje. Um contexto onde um documento, uma tese apócrifa, nascida do nada, da cabeça de um auditor, virou no discurso político um acórdão do TCU. O selo da Polícia Federal tem muito peso e muita credibilidade para a população brasileira. A possibilidade de qualquer uma dessas, de novo, qualquer denúncia que foi feita sim, mas chegou aonde, né? Ganhar um selo como o da Polícia Federal, sem que haja uma investigação completa a respeito do assunto e disso servir à desinformação, é enorme. Esse ponto é valiosíssimo mesmo da gente sempre colocar em contexto, porque a gente está numa era de desinformação, ou seja, documentos que sequer têm selo oficial são reverberados na internet para dar volume, né, a um ponto que se quer fazer. A gente está falando de um movimento que acontece no momento em que, sim, essa ala de apoiadores do governo tem feito muita força para desacreditar o nosso sistema atual, dizendo que ele é, então, passível de fraude. Um momento em que o presidente do TSE tem feito um esforço para dizer, veja bem, não temos nenhuma evidência, não há fraude documentada. E, de certa forma, nessa reportagem do jornal O Globo, que eu fui atrás, a jornalista Malu Gaspar lembra esse ponto da entrevista de Luiz Roberto Barroso à CNN, que quem tem qualquer evidência disso tem de apresentar essas provas, né? O presidente Jair Bolsonaro fala bastante sobre o assunto, não apresenta provas. Então, esse chamado às superintendências acontece nesse contexto. E mais, numa Polícia Federal que foi muito modificada ao longo do governo Jair Bolsonaro. Modificação recente após a entrada do ministro da Justiça, Anderson Torres, que é próximo, claro, à família Jair Bolsonaro, e que então mudou não só o comando, como a composição de superintendências e também da cúpula da PF.